Olá pessoal, boa noite para todos. Hoje aqui no meu canal, do Humberto Moraes de Campinas, eu tenho o prazer de trazer as minhas amigas, tanto a Cecília, psicóloga, e a Lúcia, arquiteta, para falar sobre acessibilidade atitudinal, comportamental. Eu acho que esse item é um item muito relevante e tem muito assunto aqui que a gente pode desenvolver. Então, primeiramente, eu vou pedir, Lúcia, você se apresenta então? Claro. Então, olá a todos. Meu nome é Lúcia Helena Flório. Eu tenho 48 anos, sou formada em arquitetura desde o ano 2000. Então, há 25 anos atrás, eu me formei em arquitetura e urbanismo. E atualmente estou me especializando em acessibilidade arquitetônica. E também estou me especializando agora com a Cecília na parte de acessibilidade atitudinal também, até por causa da nossa experiência, né? Eu sou uma pessoa com doença de Stargardt, que é uma condição, que é uma doença que traz baixa visão. Bom, vou me descrever, eu sou loira, tenho um cabelo loiro escuro, um cabelo mais ou menos na altura dos ombros, sou branca, tenho olhos verdes, estou usando uma maquiagem leve, um batom na cor fúcsia, um brinquinho de ponto de luz, e tô com uma blusa de gola alta, que aqui em São Paulo tá muito frio, e é também parecido com o tom do batom, só que é um pouco mais escuro, um tom mais de uva. E é isso. Vamos passar para a Cecília agora, né? Maravilha, pessoal. Primeiro, Humberto, gostaria de agradecer, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Eu acho que esse tema é muito relevante mesmo, para além do nosso trabalho e da nossa atuação. Como a gente estava conversando antes de gravar, é um tema que cada vez mais as empresas, as instituições no geral, estão solicitando. A gente tem que olhar os domínios da acessibilidade de maneira mais ampla. Então, eu fico muito feliz de estar podendo tratar esse assunto aqui com vocês e falar sobre isso. Eu sou psicóloga, eu sou doutoranda na Escola Paulista de Medicina, eu estudo os aspectos psicossociais da deficiência visual, e aí acabo estudando várias frentes a partir disso, então qualidade de vida, reabilitação e muito mais. E eu tenho um outro lado de atuação de uma psicologia mais institucional, que acabou me levando a ser diretora do Bengala Verde Brasil, que é uma instituição para pessoas com baixa visão. E aí, a partir de tudo isso e das diferentes aulas que eu já dei sobre todo o mundo da deficiência e da deficiência visual, eu acabei indo para esse lado da acessibilidade junto com a Lúcia, que já é uma amiga de longa data, e tentando, vamos dizer assim, juntar uma coisa a outra, associar uma coisa a outra para atender uma demanda externa, né, solicitando essa expertise nossa. Eu sou uma mulher de pele clara, olhos castanhos, eu tenho uma sobrancelha arqueada, nariz pontudinho, lábios finos, cabelos ruivos. Estou usando uma maquiagem leve no tom pêssego, com um batom também no tom pêssego, se eu tiver acertado. Estou usando uma blusa marrom meio alaranjada, um casaco preto. Estou com muito frio, estou com o cabelo preso. E é isso. Obrigada aí pela oportunidade novamente. Bom, então eu vou me apresentar também. Então, eu sou Humberto, eu moro aqui em Campinas. Eu sou engenheiro, trabalho com acessibilidade arquitetônica. Me chamou muito a atenção o assunto da acessibilidade nas suas várias maneiras de se apresentar, né? Por isso dessa live. Hoje eu tenho 61 anos, fiz aniversário ontem. Parabéns! Parabéns! Que legal! E agora eu estou com 49 anos de Stargardt, quer dizer, eu tenho baixa visão há 49 anos. Então, o nosso conversa aqui é de pessoas que entendem do assunto, né? Porque é o que a gente vive no dia a dia, né? Bom, a minha descrição é o seguinte, eu tenho 1,74 m, estou pesando mais ou menos 86 quilos, sou moreno, uso óculos, tenho um pouco de miopia também, e é isso aí. Sou casado, tenho meu filho que não mora aqui, mas é isso aí, tá? Eu gostaria de, inicialmente, abordar um assunto assim, olha. O que me chamou a atenção? Eu comecei a perceber que existe uma demanda nos hotéis que necessitam de treinamento para os colaboradores para poder lidar com as pessoas com deficiência. Porque muitas vezes eles não sabem como lidar. Não sabem receber, não sabem como tem que acompanhar, não sabem quando falar ou não falar, enfim, não sabem como sugerir as opções que existem nos hotéis.
Os hotéis, atualmente, eles estão se preparando no aspecto arquitetônico, com piso tátil, com mapa tátil, com banheiros acessíveis, uma série de coisas. Mas essa questão comportamental precisa caminhar junto, porque nada adianta ter tudo isso se o comportamental não estiver acompanhando, né? Então, a abordagem aqui da nossa conversa, Lúcia e Cecília, será nesse sentido, tá? Inicialmente, eu vou perguntar só para vocês em relação assim. Eu sei que vocês já têm uma empresa, a Cecília tem uma empresa, criada e voltada para isso também, né, Cecília? Explica um pouquinho como é que funcionaria isso. Claro, com certeza. Nesse meu mundo de psicologia, com várias frentes e com essa frente também social, acaba que muitas pessoas, empresas, já teve escola, o Instituto Butantan, algumas corporações que me procuraram assim, olha, a gente percebe que você tem um conhecimento, que você divide esse conhecimento na internet, você fala muito sobre acessibilidade, as questões psicológicas, sociais, relacionais, e a gente gostaria de ter esse serviço aqui. Você poderia dar uma palestra, você poderia treinar nossa equipe para que a gente se tornasse mais acessível, mais acolhedor. E por essa demanda eu acabei criando a empresa, né? Então a minha empresa ela tem um CNPJ de psicologia, onde eu posso prestar consultoria e eu posso também atuar na parte clínica da psicologia, que eu também atuo. E aí dentro disso eu e a Lúcia começamos a criar alguns serviços aí voltados a essa necessidade externa, né, que não era uma ideia minha inicial, né, que foi surgindo essas solicitações, de alguns formatos de atendimento a esse público. Então, a gente atualmente tem 4 tipos de serviço, eu acho que são produtos bem interessantes. A gente tem um produto de uma palestra mais inicial, ensinando aí o que é acessibilidade atitudinal, como se tornar mais acessível. Eu acho que a gente também, nesse trabalho, acaba quebrando o tabu que tem, né, de como eu devo lidar com a pessoa com deficiência. A gente tenta desmistificar algumas ideias iniciais e trazer essa relação para perto. A gente tem aí um outro formato, que é um formato de mini curso. A gente pode disponibilizá-lo online e de forma vitalícia. A gente já fez esse tipo de trabalho, a gente grava em estúdio, e aí a gente ensina de forma mais abrangente, né, o que é a pessoa com deficiência, qual é a história, quais são os direitos dessas pessoas, o que é acessibilidade, por que é importante, o que é inclusão, o que é diversidade, por que esse monte de palavrinhas, como que as empresas podem se beneficiar caso elas se tornem empresas inclusivas e muito mais. E aí a gente tem outros 2 formatos, que é o formato roda de conversa, que eu acho bem interessante para quando uma empresa já tem uma demanda específica de, olha, eu não estou conseguindo, por exemplo, eu consigo contratar os funcionários de X lugar, mas eu não estou conseguindo mantê-los naquela função, eu não sei por quê. E aí a gente faz ali uma estratégia de entender aquele ambiente organizacional e trabalhar ali dentro da roda de conversa, talvez algumas rodas para tentar resolver um tema já mais específico que é demandante daquela instituição. E a gente tem também uma consultoria mais longa, né, de 6 meses aí tentando implementar de forma mais abrangente a inclusão dentro da consultoria, né, daí tem que levantar o que precisa ali, né, o quão não acessível está a empresa, e aí ir quebrando todas essas barreiras da não acessibilidade. Então, basicamente, esses são vamos dizer, os produtos que nós temos. A gente customiza conforme a necessidade do cliente, e a gente começou com esse objetivo mesmo, tentar trazer acessibilidade para as pessoas, falar sobre isso, desmistificar a deficiência e, é claro, fazer com que as pessoas com deficiência se beneficiem ao estarem nessas instituições, né? Esse trabalho, ele traz, assim, não só uma informação, né, mas a gente traz todo um contexto, né, então a gente não traz assim, você deve fazer isso, fazer aquilo, né, você deve agir dessa forma ou daquela. A gente só não leva isso para o cliente, a gente leva todo um contexto para a pessoa entender a situação das pessoas com deficiência, desde historicamente até na atualidade, quais os números, os dados de quantas pessoas com deficiência essa empresa pode receber, tanto no quadro de funcionários, como, por exemplo, um hotel, como você já mencionou, né? Que também recebe pessoas com deficiência para se hospedarem. Então, e hoje em dia se torna obrigatório
todo esse trabalho, né? Então, essas pessoas precisam estar preparadas para isso, para poderem tanto cumprir a lei de cotas, né? No caso das empresas com mais de 100 funcionários, é um quadro obrigatório que tem que ser cumprido. E hoje em dia a gente vê que tem se transformado muito o quadro de funcionários nessa relação aí da cota com as qualificações da pessoa com deficiência. Tem muita gente com boas qualificações, mas que são contratadas só para cumprir uma lei de cotas, né? Então, e aí os funcionários não sabem como conviver com essa pessoa não tem a sua valorização profissional dentro da empresa, né? E a gente tem visto que tem começado a mudar um pouco isso ultimamente, né? De um tempo curto para cá, né? E no caso de receber pessoas, né? Em museus, em espaços que são frequentados por pessoas com deficiência, em hotéis onde hospedam pessoas com deficiência, restaurantes, todos os espaços que têm que ser frequentados por pessoas com deficiência. Então, a gente tem que levar esse atendimento mais, enfim, mais formatado, né? Eles têm que estar com todo esse treinamento na ponta da língua, né? Porque na hora que recebe alguém, tem que saber o que fazer, né? Com certeza, Lu. Você sabe que isso que você que você colocou, eu acho perfeito, porque nós três aqui, pessoas com deficiência, que vivemos também o lado de quem é a pessoa, né, para além do lado profissional que a gente tem também atuando nessa causa, a gente percebe que antes tinha muito uma questão de preciso cumprir a lei de cotas para não pagar a multa, por exemplo. E agora, me parece que isso vem melhorando muito. As empresas, independentemente se precisam contratar por lei de cotas ou se só querem atender um público com deficiência, elas vêm agora atrás. Você não precisa ficar, oi, tudo bem? As pessoas com deficiência, pensem nelas, lembrem delas. As pessoas estão vindo às instituições muito mais preparadas e ativamente em busca da gente, para a gente trazer esse conhecimento. Isso eu acho interessantíssimo, né? Primeiro porque você percebe que a pessoa não está fazendo só protocolar, a pessoa tem um real interesse no tema. E segundo, que você percebe que as instituições entenderam que se você quer estar preparado para lidar com determinada condição, você precisa conhecer a condição e você precisa muitas vezes conhecer a condição da boca de alguém que tem a condição. Então, acho que nesse sentido, nós três aqui podemos com certeza dizer que a gente tem duas perspectivas. A gente tem a perspectiva da pessoa com deficiência visual, que nós três somos, a gente pode falar com propriedade sobre, sem sombra de dúvidas, e a gente também pode falar do ponto de vista profissional, né? Então, a gente acaba unindo essas duas facetas que eu acho que são extremamente importantes para esse tipo de situação, porque eu entendo que quanto mais os ambientes estiverem acessíveis, mais a gente vai ter pessoas com deficiência circulando, convivendo, experienciando esses ambientes, né? Pessoal, e tem uma coisa que me chama a atenção aqui, é o fato de hoje se falar muito sobre a tecnologia assistiva. Então, você implanta a arquitetônica, você vai trabalhar com o comportamental, mas a assistiva tem que estar caminhando junto. Então, eu acho que isso abre horizontes para nós, né? Não sei qual que é a opinião de vocês sobre isso, de você dar condições, mais condições para as pessoas com deficiência, pessoas idosas também, né? Nós estamos falando de deficientes, mas nós estamos falando de pessoas idosas com dificuldade, os tipos de dificuldade também, né? Poder estar junto, participando, né? Como é que vocês veem esse lado da tecnologia assistiva? É o que você disse, tem que entrar junto, né? Tem que estar dentro desse conjunto todo, porque não adianta empregar uma pessoa ou receber uma pessoa num determinado estabelecimento e não ter as condições físicas ali para a pessoa utilizar o local, utilizar um computador, utilizar um elevador, né, fazer um check-in no hotel, enfim, tudo tem que estar acessível, né? Exatamente. Eu fico pensando que é interessante esse ponto da tecnologia assistiva, porque a gente vive uma era tecnológica para todos, independentemente das pessoas terem ou não uma deficiência, e eu vejo que para as pessoas com deficiência, a tecnologia ela não é só uma questão de facilitação, ela é uma questão, muitas vezes, de mudança de vida, de ganho de independência, né? As pessoas com deficiência,
A partir do momento, por exemplo, né, que elas têm o software para ler a tela, que elas conseguem usar com independência o próprio celular para trabalhar ou o computador, elas ganham algo que elas tinham perdido, que é essa possibilidade de fazer as atividades do dia a dia sozinhas, e isso traz aí uma melhora na qualidade de vida dessas pessoas, que já é muito bem documentada. Então, eu fico pensando o quanto que a tecnologia, para nós, ela é essencial, e ela faz parte dessas acessibilidades. Não sei se o pessoal aí de casa que te assiste sabe sobre as acessibilidades, mas a gente tem uma ideia de que a acessibilidade é só acessibilidade arquitetônica. E eu fico muito feliz que já conheçam a arquitetônica, né? Já é um grande passo. Imagino vocês, arquitetos e engenheiros, que a acessibilidade arquitetônica talvez fosse um conceito muito pouco falado antigamente. Mas eu acho que a gente está num momento de ampliação, né? Então, claro que a arquitetônica é importante, a gente tem que pensar em como construir edificações externa e internamente, totalmente preparados para qualquer pessoa. Isso é ótimo, maravilhoso. Aliás, meu prédio é assim, é um prédio novo e é tudo adaptado, eu consigo caminhar aqui super bem, fico extremamente feliz por existir essa acessibilidade. Mas eu também entendo que as outras acessibilidades são importantes, né? Então, acessibilidade nos instrumentos, na comunicação, na tecnologia e, claro, na atitude, né? Então, existem várias facetas aí da acessibilidade, eu acho que para se fazer bem feito, a gente tem que olhar todas, né? Se não olhar, às vezes fica uma perna faltando, vamos dizer assim, né? Eu percebo por mim que muitas vezes eu vou num local, eu vou, por exemplo, no McDonald's, tem um totem de atendimento lá. Eu não consigo enxergar o totem. Se a minha esposa não está do meu lado ali, eu não consigo comprar. Se o atendimento no caixa não acontece, eu não consigo. Então, eu percebo isso aí. A coisa precisa caminhar junto também. E eu acredito que essa demanda está dentro, por exemplo, de um hotel mesmo. Se você chega lá e você não consegue pedir, porque você não consegue ler o cardápio, como é que o hotel vai lidar com você? Entendeu? Alguém já tem que estar treinado e capacitado para saber, olha, eu estou recebendo esse pessoal. E esse pessoal, Cecília, o Eduardo até comenta sempre conosco, nós estamos falando hoje de 35 milhões de pessoas com deficiência, sabe? É muita gente, é muito. E se você somar a quantidade de idosos, nós estamos falando de 50 milhões fácil no Brasil. Porque você tem, sei lá, um quarto do Brasil hoje está passando uma situação desse tipo. Se você não prevê um atendimento para eles, você está tirando uma faixa de pessoas que você poderia atender do teu leque de opções, né? Então é um momento bom que a gente está tentando caminhar e chegar mais perto disso. Né? Hoje em dia nos restaurantes a gente chega, né? Eu e meu marido somos os dois chegam de bengala, né? O Ricardo tem até um pouco menos visão do que eu. A gente chega num restaurante para almoçar, eles oferecem o cardápio em braille, a gente não consegue ler braille. A gente fez o curso, mas a gente não consegue ler, porque é muito difícil a gente ter o treino, a mesma velocidade de uma pessoa que já foi alfabetizada em braille, né? Depois dos 40, depois dos 50, é mais difícil a gente conseguir ler um braille assim, né? Bem lido, né? Então, é muito difícil. Aí a gente tem que ter a opção da tecnologia assistiva, que, por exemplo, a gente acesse o cardápio através de um QR Code, a gente ouve tudo no celular, né? Então, são coisas assim que o pessoal não tem ideia que pode existir, de maneira que a gente consiga acessar com mais facilidade, né? E o celular traz todos esses instrumentos para a gente, né? Isso eu acho muito importante falar para o pessoal de casa que está assistindo, né? Às vezes as pessoas criam ideias e formas de acessibilizar e programas, mas elas não pensam em perguntar antes para a pessoa com deficiência se aquela é a melhor forma. Então, às vezes a pessoa tem a maior das boas intenções, né? Puta, eu sou um restaurante, eu quero que a pessoa cega consiga ler meu cardápio, nossa, e a pessoa está fazendo querendo ser inclusiva. Sim. Só que ela esqueceu-se de perguntar para a pessoa com deficiência visual se esta era a melhor opção, porque a minoria das pessoas com deficiência visual lê em braille, né? A deficiência visual adquirida normalmente se você não foi alfabetizado com braille, você não será, você pode vir a aprender, mas você pegar essa leitura mais fluente é difícil e fluida. Então, assim, o quanto que neste processo não vale muito a pena você colocar as pessoas com deficiência no debate, na conversa,
para você criar algo inclusivo no seu hotel, na sua empresa, na sua escola, né, que seja efetivo, porque às vezes você tem a boa intenção, mas você não vai ter o conhecimento, e tá tudo bem, né? Você não vive a deficiência, você nunca parou para pensar nisso, às vezes você nunca nem conviveu com alguém com deficiência. Como é que você vai saber? Não vai saber. Tá tudo bem, não tem problema, mas acho que perguntando para alguém, testando, né, em pessoas que vão se beneficiar daquele produto, ou daquela adaptação, você acerta mais, né? Nesse sentido, eu acho assim, sabe, Cecília, cabe uma pergunta assim, a nível de, por exemplo, de treinamento, de você capacitar a pessoa de ter esse entendimento. Eu acho que ter um contato com a pessoa com deficiência é importante, mas dar um panorama geral do como é o lidar com ele é uma outra coisa que é super importante que precisa chegar, né? Então, você colocar essa empresa juntos, colaboradores juntos, e vamos conversar sobre esse assunto com quem realmente conhece disso, eu acho que é fundamental, né? Eu acho. Você sabe de uma coisa agora? Não sei o que a Lúcia acha, mas o que eu gosto muito nos trabalhos que eu faço com a Lúcia é o seguinte: nós duas somos pessoas com deficiência, mas eu tenho um viés, pelo menos eu tenho a sensação que eu tenho um viés muito mais técnico e científico. Então, se eu vou explicar para uma empresa o porquê que ela tem que ser acessível, eu vou ensinar o que é o conceito, a importância do conceito, o que isso representa historicamente. E a Lúcia, ela vem com exemplo. Não que ela não saiba também o conceito, a parte técnica, mas eu acho que ela é muito mais, ela explana muito melhor a parte do dia a dia, da simplicidade, do como isso está na prática. Então, tá bom, aprendi que existe um monte de acessibilidade, mas como que eu coloco isso em prática? Como que eu posso perceber isso no cliente que apareceu no meu hotel, no meu restaurante, no meu museu? Como eu posso adaptar para a condição específica da pessoa com deficiência auditiva? Como que eu faço, então, acessibilidade comunicacional? E aí eu sinto que a Lúcia, ela tem esse exemplo da vida prática, muito mais, não sei, assim, qualitativamente trabalhado. São mais anos de repertório, né, Cecília? Então, a gente já tem, assim, uma vivência de muitos anos com a deficiência, né? Eu comecei a perder a visão aos 8 anos, né? Mas eu tive já muitas situações que eu já vivi com essas questões que a gente vai colecionando, né? Várias situações que a gente passa no dia a dia. E com a questão da arquitetura também, né, eu tenho também me aprimorado mais ainda, porque além da parte atitudinal e tal, o conhecimento da acessibilidade arquitetônica traz outras perspectivas para mim, porque antes eu não sabia o que era obrigatório, as medidas que eu tinha que exigir num local, num estabelecimento. Enfim, quando a gente vai visitar algum local e a gente percebe algumas coisas que estão faltando ali no ambiente para serem acessíveis, não só na parte pessoal, na parte humana ali, mas na parte do ambiente, trazem para mim, pelo menos, uma visão mais completa do que eu acho que eu preciso exigir de uma localidade que está recebendo pessoas com deficiência, né? Então, tanto na parte do conviver com a pessoa, quanto na pessoa chegar no local, na pessoa estar naquele local, conviver naquele local, fisicamente, com os móveis, com o espaço de circulação, enfim, a altura da cadeira, até a altura da cadeira é importante, né? Então, não só a vivência arquitetônica, mas a humana, né, a atitudinal mesmo, elas se entrelaçam, né? Então, a gente acaba tendo uma visão mais global de tudo que é necessário ali para aquele local e para aquelas pessoas comporem um atendimento acessível, né? É isso, exatamente. Eu acho que isso que você falou é fundamental. Importante, sim, você conhecer normas técnicas, o que a legislação fala, o que a acessibilidade arquitetônica fala. Mas esse olhar nosso para lapidar o assunto é fundamental. Muitas vezes você pode entrar num ambiente completamente acessível, dito acessível, mas te falta alguma coisa. Uma coisa relativamente simples, né? Muitas vezes simples. Né?
dar um exemplo de uma situação interessante que eu lembrei agora, que está acontecendo nos últimos dias, né? Eu fiz um post no Story, no Instagram, de um livro que eu vou começar a ler agora, Calçadas Acessíveis, né? Do arquiteto Eduardo Ronchetti, com quem a gente tem a honra e o prazer de estar trabalhando junto, né, Humberto? Com certeza. E aí eu postei, eu pensei, vou colocar uma foto desse livro. Me deu um clique ali. E aí, uma amiga minha, que eu não sabia que estava fazendo isso, ela veio me procurar. Ela está fazendo um restaurante. Ela mora em Batatais, né, no interior de São Paulo, e ela está mudando de local. E ela está construindo um restaurante, está reformando uma casa para transferir o restaurante dela para um espaço maior. E é uma amiga de infância, assim, né? Que então a gente sempre se fala e tudo. Quando ela vem para São Paulo, a gente se encontra, né? E ela me falou, Lu, que legal esse livro. Eu contratei uma arquiteta aqui e nós estamos com dúvida em várias coisas aqui. Nós estamos construindo um banheiro acessível, tal. Eu falei, olha, fala para ela comprar esse livro, se precisar de consultoria e tal, né? Eu ofereci. E aí, depois de uns dias, ela veio falar comigo de novo, perguntando sobre se pode ter aqueles tapa-sifão embaixo da pia do banheiro acessível para deixar o local mais bonitinho ali, né? E eu falei para ela, a pessoa em cadeira de roda precisa conseguir entrar com a cadeira embaixo da pia. Quer dizer, precisa ter uma altura correta, precisa ter um espaço para a pessoa entrar, porque senão ela não consegue lavar a mão no banheiro, né? Então, tudo se relaciona assim, né? Até a pessoa que está construindo um espaço que tem que ser obrigatoriamente acessível, ela não sabe, ela não tem a informação e não sabe onde buscar essa informação, né? E até o próprio arquiteto, a arquiteta que está construindo aquele local, que está reformando, muitas vezes não tem todas as informações como devem ser, né? Não consegue acessar tudo que precisa ter, porque são muitos detalhes, né? As alturas, as dimensões, tudo tem que estar corretamente, porque senão uma pessoa em cadeira de roda não consegue abrir uma porta do banheiro. Tem um banheiro lá, mas ela não consegue abrir a porta porque não tem um espaço para ela ficar lateralmente ali, né, do lado da porta, para ela poder abrir a porta. Não tem um espaço de giro de cadeira, né? Então, aí a atitude é boa, né? Estão fazendo um banheiro acessível, estão fazendo rampa para entrar no local, né? Só que, de repente, num detalhe ali, a pessoa não traz um ambiente acessível para aquela pessoa que vai frequentar o restaurante, né? Então, e isso é muito importante que a gente ressalte, né? O conhecimento para nós mesmos, pessoas com deficiência, para a gente aprender a levar essa informação para quem está precisando, né? E o outro também ter o interesse, vir buscar essa informação, porque muitas vezes a pessoa acha que só colocar uma rampa é suficiente, fazer um banheiro acessível, mas não tendo as dimensões certas, acha que está suficiente. Ah, não, a porta tem que abrir para fora. Ah, então faz um banheiro qualquer e põe a porta abrindo para fora. Não é só isso, né? Então tem muitos detalhes, não só na atitudinal, como no espaço físico, que a gente tem que levar esse conhecimento para todo mundo, né? Com certeza, acho que eu fico te ouvindo falar e pensando, né? Por isso que é tão importante essa questão da gente compreender a acessibilidade como facetas, domínios, né? O quanto todas elas são complementares e o quanto que eu penso, né? A instituição que vem atrás da gente já está tendo uma atitude acessível, né? Porque o que é acessibilidade? É a quebra das barreiras que impedem a participação das pessoas com deficiência. No caso, eu mudaria para a acessibilidade é a quebra das barreiras que impedem que qualquer e toda pessoa participe do mundo. Ponto final. Sendo assim, quando a gente fala de acessibilidade, a gente não está falando nada mais, nada menos do que quebrar barreiras. Eu acho que a instituição procurar um serviço desse de acessibilidade arquitetônica, atitudinal, o que for, ela já está quebrando uma barreira que eu acho importantíssima. E quando ela ouve ainda mais a pessoa com deficiência, aí ela está quebrando mesmo, porque ela não só está percebendo que ela precisa se adaptar, que isso é importante, mas ela está ouvindo de quem é a fonte, porque é isso que a Lúcia esboçou muito bem.
às vezes a pessoa tem a boa intenção, mas a pessoa não tem o conhecimento para tal, né? E aí ela vai errar numa coisa mínima que vai fazer uma grande diferença, né? Às vezes 10 centímetros, um tampão, uma coisa que você... mas não tem problema pôr um tampão debaixo da pia. Imagina que a pessoa que nunca conviveu com alguém com deficiência física vai pensar, não vai pensar, né? Não vai passar pela cabeça da pessoa. Então, o quanto que é importante esse tipo de serviço. E eu acho que é por isso que as pessoas nos procuram, né? Tanto procuram o Eduardo Ronquete, quanto procuram a gente para acessibilidade institucional, nesse sentido de, poxa, a gente quer fazer, a gente não sabe como. E é isso, tá tudo bem, né? Assim como a gente tem consultoria de investimento, consultoria para outras situações em específico que a gente precisa, às vezes, como pessoa física ou como pessoa jurídica, a gente também vai precisar para tornar ambientes acessíveis, né? Então, não tem muito como fugir, acho que, desse tipo de trabalho, né? Olha, e tudo que você falou, a digital está no meio. A digital precisa caminhar para dar condições para a gente, e isso existe lei, existe norma, existe a mesma necessidade que existe na arquitetônica, e precisa caminhar junto também. Ela se acaba se entrelaçando. Né? Eu queria perguntar para vocês sobre a experiência no Butantan, que eu sei que vocês estiveram lá e apresentaram. Como é que foi isso, hein? Nossa, a experiência no Butantan foi sensacional. Eu até compartilhei um feedback que a gente recebeu essa semana, que já está rodando na intranet deles, o nosso curso online, e eles ficaram extremamente felizes e satisfeitos com o trabalho. Eu fico, assim, muito emocionada de ter feito esse trabalho com a Lúcia, porque, de novo, não foi uma proposta nossa, foi uma solicitação, a gente criou em cima disso, né, a partir da solicitação deles a gente criou algo, a Lúcia entrou de cabeça comigo nessa, Lúcia, pelo amor de Deus, estão pedindo, vamos fazer. E acho que a gente conseguiu atingir nossos objetivos, a gente estudou muito, deu o máximo ali para tentar ensinar toda a questão técnica e científica de acessibilidade, pessoa com deficiência, do que é o mínimo saber que as pessoas têm que ter, e a gente foi muito para a prática, tudo exemplificado, abordamos todos os tipos de deficiência, né, eu acho que a gente deu um curso introdutório aí do que é a deficiência, de todos os aspectos que envolvem uma pessoa com deficiência, e a gente conseguiu trabalhar muito a questão da acessibilidade, da inclusão, e o feedback é o quanto que o museu, o Macacário, pode se tornar mais acessível, o quanto que eles agora entendem mais, o quanto que eles conseguem ter na atitude uma forma diferente que faz com que tudo mude, porque às vezes a atitude, uma coisa assim básica na sua atitude pode mudar tudo. Então, o quanto que as pessoas estão mais abertas, estão querendo aprender sobre, porque eu acho que a partir do momento que você se abre para entender que você não vai saber mesmo e está tudo bem, e você se dispõe a aprender esse conteúdo, a aprender sobre essas pessoas, sobre as necessidades específicas daquela população, você fica mais consciente, você começa a reparar em coisas que você não reparava, você começa a se questionar coisas que você não se questionava, você começa a aprender ainda mais. Então, eu acho que o nosso curso também pode ter aí esse impacto de fazer as pessoas estarem mais atentas, começarem a reparar o quanto que o mundo não é acessível, né? Acho que muda um pouco o grau de consciência, vamos dizer assim, das pessoas. E o Instituto Butantan é um cliente nosso, né? Tanto meu e da Cecília, quanto no escritório do Eduardo Ronquete, que realmente entrou de cabeça na acessibilidade, né? Eles quiseram realmente fazer um trabalho completo, né? Então, a gente ficou muito feliz com essa atitude, né, vinda deles, e eles se esforçaram por muito tempo para conseguir chegar até a gente, né, pelo que a gente sabe. Então, tiveram algumas tentativas até frustradas, né, imagino eu que eles procuraram vários profissionais até chegar na gente, e acabaram que eles já tinham até um pouco de conhecimento, no fim das contas, quando chegaram até a nós, né? Então, isso foi muito legal, é muito importante para a gente conseguir o tanto que a gente está conseguindo agora dentro do Instituto Butantan, levar todo esse leque de informações, né, numa perspectiva global, assim, né? A gente conseguiu realmente trazer para eles tudo que eles estavam precisando completo, né? Foi muito legal. Eu acho que deve ter sido uma grande surpresa para vocês, né? Imaginar assim, puxa, como todo iria nos contratar, né? Por que disso, né?
com acessibilidade está acontecendo, né? Como eu vejo também que isso pode chegar no museu, pode chegar no teatro, pode chegar em tantos outros lugares, né? Que eu acho incrível esse momento sobre isso, né? Sim. É algo que eu, sinceramente, nunca parei para pensar, né? Por eu viver num mundo mais acadêmico, eu pensava em aulas para alunos em graduação, pós-graduação sobre isso, né? Nunca, eu acho que, aliás, eu até agradeço o Butantan, porque se não fosse o Butantan ter nos procurado ativamente, pedido, eu nunca teria pensado que, poxa, gente, isso é um produto extremamente necessário, não é só o aluno de graduação, pós-graduação que tem que aprender sobre, é toda e qualquer pessoa dentro de uma instituição que quer acessibilizar aquele ambiente, e as pessoas não vão saber de antemão, então a gente precisa ensinar. Né? Se a gente tem conhecimento tem que ser compartilhado. Para mim, conhecimento parado pega dengue. Né? Então, assim, não adianta nada você ser uma enciclopédia sobre um assunto e você não passa isso para frente, você não ensina ninguém, você não... né? É na troca até que a gente aprende mais, que a gente desenvolve, que a gente evolui, que a gente ganha novas formas de estudar, pesquisar, novos aprendizados. E assim, eu fico imaginando o quanto que essas empresas, estando mais acessíveis, vivem novas experiências, têm mais clientes, se sentem mais satisfeitas com o próprio trabalho, recebem feedbacks positivos, porque quando você está fazendo algo inclusivo para todos, você não está só fazendo inclusivo para a pessoa com deficiência, para o idoso, para a pessoa com mobilidade reduzida, você está fazendo para a família inteira que foi junto, por exemplo. Né? Num hotel, a pessoa com deficiência pode ir com a família inteira, você vai agradar a família inteira. Né? Se a gente vai num hotel adaptado, a gente conta. Lúcia, fui num hotel muito bom, ele é muito adaptado. Aí a Lúcia vai ser uma cliente. Humberto, você não sabe, fui num hotel em tal lugar adaptado. Então, é uma propaganda que né, que assim, se retroalimenta, vamos dizer, também. E claro, né, pode não ser o objeto inicial mas a partir do momento que você faz algo acessível, você chama um monte de gente para viver a experiência acessível. E a gente, por mais que já tenha melhorado muito, é muito sedento de acessibilidade. Então, quando a gente descobre que existem lugares acessíveis, a gente fica muito feliz, a gente conta para todo mundo, a gente quer estar lá, não é? Eu sou assim, pelo menos. Quando eu descubro que um restaurante tem cardápio em braille, eu já quero ir no restaurante de novo. Com certeza. É assim mesmo, né? E a comunidade vai passando de um para o outro, né? E todo mundo vai querendo ir no mesmo lugar. A gente vai ampliando os clientes daquele local até sem perceber, assim, né? Só de contar que achou um local acessível, um atendimento foi excelente e a gente fica super feliz, né? É outro nível, assim, de felicidade, né? Quando a gente encontra locais acessíveis, né? E é o que a gente fala na arquitetura, né? Na arquitetura existe um desenho chamado desenho universal, que é aquele que atende a todos, independente da sua necessidade, aquilo te atende, né? E na atitude também, né? Tem o desenho universal da atitude também, né? Então, se a gente consegue levar todo o conhecimento que a gente tem para todo mundo poder entender e receber pessoas igualmente, né? No mesmo nível de simpatia, de acolhimento, enfim, de todas as formas, a gente consegue levar o desenho universal não só na arquitetura, mas no humanizado ali, né? No atendimento humanizado, como a gente diz, né? Completo, né? Completo. Muito bem, Lúcia, nossa, muito bem, viu? Só tem ganho, né? Todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Nós ganhamos, o cliente ganha, o hotel ganha, todos ganham, né? É um ganho social, né? Muito intenso. Meninos, agora eu gostaria de assim, uma palavra da empresa de vocês, sabe? Para quem vier contatar vocês, o que pode esperar que vocês vão entregar, o que vocês imaginam sobre demanda, enfim, fala um pouquinho da empresa de vocês. Tá? Olha, eu garanto que a gente vai se doar ao máximo para fazer e tornar a sua empresa, a instituição, ou o que for acessível. A gente tem, na minha opinião, um diferencial, que foi até o que eu comentei com a Lúcia há algum tempo,
Podem até existir outras empresas que fazem o mesmo serviço, com certeza existe, não é essa a questão, mas eu acho que a gente aqui associa 3 pontos. O ponto vivencial, porque nós somos pessoas com deficiência, o ponto comercial, né, que, assim, das pessoas que estão no mercado, que entendem o mercado, e o ponto técnico-científico, né, porque a gente está falando de pessoas que, como eu, fazem pesquisa na área, né, eu não estou, eu estou no mundo mais acadêmico, então, e eu acredito que a junção desses 3 mundos faz com que a gente consiga entregar um serviço muito mais integrado, muito mais personalizado, customizado, e com um grau de conhecimento não só de causa, mas de tecnicidade muito maior. É isso aí. E também acho também o seguinte, sabe, as coisas se completam, como foi dito aqui entre nós. Então, nós não falamos nesse momento da acessibilidade digital, mas ela se completa, e ela pode agregar e poder estar junto no escopo aqui do trabalho de vocês também. Então, para quem estiver interessado e quiser conhecer mais, acho que as portas estão abertas para isso. Né? Com certeza. Se quiser me seguir no @CeciliaVasconcelosPsi, Vasconcelos com 2 L's, PSI de psicóloga, vocês conseguem ver bastante conteúdo sobre acessibilidade e também conseguem entrar em contato com a empresa para agendar uma conversa inicial, para conhecer nosso portfólio. E eu estou no @Lúcia Helena Flório, Helena com H, no Instagram também. Pessoal, olha, meninas, eu agradeço muito a palavra de vocês, eu acho que vai ser muito enriquecedor para quem ouvir, quem precisar e se interessar, vai entrar em contato com vocês. E comigo também, se alguém quiser falar comigo sobre esse assunto delas, meu telefone é 19 99425 6921, Humberto, né, eu sou engenheiro. E se puderem, dê um joinha, porque isso ajuda. Todos falam, eu vou falar no meu canal também. Viu? Sigam, compartilhem, comentem. Curtam, comentem, compartilhem. Pois é, isso é importante aqui também. Até mais. Obrigada, Humberto. Uma boa noite para vocês. Obrigada, Humberto. Até. Obrigado pelo convite. Tchau, tchau.